Olá, sejam bem-vindos a esse nosso Papo Reto. Eu sou Denise Marques, treinadora, mentora e palestrante sobre alta performance em vendas. Olá, eu sou Kátia Martins Valente, consultora e doutora em comunicação. Trabalho na área de comunicação mercadológica e interpessoal. Kátia, você que já trabalhou na área de comunicação e marketing de grandes corporações, muito perto das equipes de vendas, você vai entender muito bem esse problema que eu vi acontecer muitas vezes no campo. O vendedor não consegue comunicar efetivamente o diferencial e o benefício do produto ao cliente. Conclusão, isso leva a não fazer o fechamento da venda. E aí eu te pergunto, quais os principais erros de comunicação que uma pessoa de vendas não pode cometer? Bom, primeiro é importante que as pessoas entendam que a equipe de vendas é a peça fundamental de qualquer estrutura. Todas as empresas, elas precisam de uma equipe de vendas muito bem preparada, porque esta equipe é que traz resultado e retorno financeiro. Tudo que se faz na empresa é em função das vendas que a gente obtém por meio da equipe de vendas. Então, o vendedor, ele precisa entender que ele deve planejar a sua comunicação. E para ter esse planejamento, ele precisa ter foco, né? O objetivo, planejar e agir. E para isso, ele precisa entender o que ele vai comunicar, para quem que ele vai comunicar, quando ele vai comunicar, que formas de comunicação ele vai utilizar. E em termos de habilidade, ele utiliza duas habilidades super importantes, com uma terceira que complementa. A comunicação oral e a comunicação oral, ela se resume em falar nos gestos das pessoas, na fala. E a comunicação escrita, que além de escrever, eu posso usar símbolos, fotos, números. E para isso, o vendedor, acima de tudo, tem que saber escutar, porque se ele não escuta, ele não vai ter abordagem adequada, direcionada para cada tipo de público que ele terá que interagir. Então, escutar é fundamental, planejar é fundamental, sorriso no rosto, tom de voz, não fazer uma comunicação errada para aquele cliente. Ele precisa customizar a sua mensagem de acordo com cada tipo de público. Se eu estou falando com filho, eu vou dar uma orientação na área de educação, tipos de amigos. Se eu sou um médico, eu vou dar uma orientação mais técnica. Se o vendedor está falando com o presidente, ele usa um tipo de linguagem. Se ele está falando com um consumidor que é com uma capacidade inferior ou menos instrução, ele precisa trabalhar o quê? A habilidade de adaptar a linguagem de acordo com os diferentes públicos e diferentes classes sociais. Não existe a comunicação que a gente não adapte para cada público. Certo. Olha, Kátia, a comunicação oral é muito importante. E eu vou contar para você um fato que aconteceu. Dois. Primeiro, com referência à comunicação oral. Eu tinha um cliente que eu era um cliente importante e eu visitava com frequência e eu não conseguia vender. Meu produto estava disponível sempre para ele, mas eu não conseguia efetuar a venda. Ele era super cordial comigo, a gente se relacionava muito bem, mas chegava na hora de usar o produto, ele não usava. E eu voltava muito, eu diria, decepcionada ou, às vezes, intrigada mesmo do porquê isso acontecia. Até que um dia eu cheguei e realmente eu estava muito, assim, insatisfeita com essa situação e falei com o meu gerente. Ele disse: Denise, você conversa com ele nesse mesmo tom que você está falando comigo? Eu falei, sim. Ele falou, conhecendo o cliente, ele disse: por que você não experimenta falar no ritmo dele, no ritmo que ele fala? Mas, assim, foi na mesma semana eu providenciei uma nova visita e eu executei isso. Eu cheguei, eu respirei e fui, porque era uma fala bem mais lenta. Eu dei a primeira fala.
eu não consegui falar mais, porque eu destravei a comunicação com esse cliente, e esse foi um fato marcante na minha carreira, para eu entender que você precisa escutar com quem você está falando. Então, quando eu dou treinamento, eu sempre falo para os vendedores, você precisa saber com quem você está falando. Então, uma das questões é, você sabe com quem você está falando? É muito importante, realmente. Então, mas a comunicação oral, ela é muito importante, mas você também mencionou, né, é claro, é uma habilidade que deve ser dominada por profissionais de alta performance, que sabem ser assertivos na sua comunicação, ou seja, não deixar margem a dúvidas e colocar muito pontualmente, muito claramente aquilo que eles querem comunicar. Mas também a gente precisa se lembrar, como você disse, que a escrita também precisa ser cuidada, porque também pode ser uma fonte de mal-entendidos. Então, veja, há alguns anos, eu tenho histórias, né, dá para construir aí um livro de histórias. Eu enviei uma proposta de preço para um cliente e eu pensei que tivesse ficado super claro, super detalhadas todas as condições, mas por causa de uma diferença de entendimento em uma das cláusulas, a venda não se realizou, porque a primeira impressão que causou aquela proposta com aquela cláusula mal escrita foi ruim. E aí acabou que não entramos em acordo. Então, a questão da escrita também é muito importante. Você gostaria de adicionar alguma coisa sobre isso? Com certeza. Não, seja no oral ou no escrito, Denise, a gente tem que tomar um super cuidado. Da mesma forma que você deu o exemplo, que você mudou o tom de voz e passou a entender e colocar empatia na posição do seu cliente, como é que você gostaria de ser atendida? Se coloca como um vendedor do outro lado. Você pega um vendedor agitado que começa a falar sem parar. Isso é uma coisa. A tua postura, o teu sorriso, a tua simpatia, a tua comunicação corporal. Agora, outra coisa que mata qualquer, e não é só venda, é qualquer profissional que se considere uma pessoa de alta performance, ele precisa dominar, no mínimo, um pouco da língua portuguesa, que é a nossa língua mãe. Por quê? Eu já perdi propostas de consultoria por erros de equipe, com erros graves de português. Eu posso até te contar um exemplo numa grande corporadora que nós trabalhamos, passou uma revisão de um anúncio, só para você ter ideia, todo mundo revisou, ninguém percebeu um erro no título da venda do empreendimento imobiliário, bem no título. E olha, agência grande, todo mundo corrigiu. Aquele dia foi um dia que eu estava viajando e eu deleguei e ninguém percebeu o que aconteceu. No dia seguinte, nós começamos a receber uma enxurrada de reclamações no telemarketing e clientes dizendo que não iam comprar o produto, só para você ter ideia, porque a gente tinha soltado um anúncio com erro de português. Então, assim, a escrita, e não é só o erro de português escrito, também o erro de português grave na comunicação oral, que as pessoas não se atentam a isso. Isso derruba uma equipe de vendas. Né? Então, assim, hoje, a classe A, B, C, D, ela quer ser tratada de uma forma que a comunicação seja um elo de ligação, de união, e que eu atinja o funil de venda, que eu faça efetivamente com que o outro compre a minha ideia, decida pelo meu produto, aceite que aquilo que o vendedor está divulgando, ele tem profundidade e conhecimento para falar de um produto, serviço, de uma marca. E não esquecer que o vendedor ou profissional de alta performance, ele também tem o marketing pessoal dele, que ele não pode descuidar com erros graves de português, seja na escrita, em que você está mandando uma proposta no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, uma proposta escrita na hora de uma assinatura, dependendo, você está negociando com um banco, né? Dependendo da situação, você tem que estar ali com o papel
assinando na frente de advogados, a pessoa, se ela percebe que a outra empresa, porque você vendedor, você gestor, você equipe de alta performance, vocês representam a imagem daquela empresa nos diferentes meios de comunicação. Então, é fatal. Eu dou sempre um exemplo de uma engenheira que fez pós-graduação comigo, lá na SPM, numa altíssima instituição, ela estudava, ela escreveu na prova de gestão de comunicação e planejamento, feliz com S 4 vezes na prova. E aí, eu descontei, porque eu pensei, ela era da área de vendas, fazia propostas, erros graves na prova, mas o feliz com S realmente 4 vezes, é porque ela devia de estar muito infeliz, né? Então, você não sabe o que isso gerou. E eu ainda fui advertida por que eu não descontei mais pontos, que eu fui boazinha, e ela virou e falou, você está me perseguindo. Não, eu falei, eu estou te prestando um grande serviço para você não fazer isso. É uma boa você fazer e aprender aqui, do que você fazer e perder o seu bônus de empresa. Com certeza. Porque uma coisa é certa, né, Kátia? Cada vez nós precisamos ser mais assertivos. Isso é uma questão de economia de tempo, credibilidade, competência, ou seja, nós precisamos ser cada vez mais assertivos e aprender mais e rapidamente. E se você que nos ouve já entendeu isso tudo que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que o primeiro congresso online de palestrantes que transformam, onde você vai escutar a doutora Kátia, vai me escutar falar em mais 4 colegas nossos, será de uma excelente ajuda, uma ferramenta maravilhosa para a sua atualização. Dia 30 de março, pela plataforma Hotmart, inscreva-se pelo link que vai estar nas nossas mídias sociais. Qualquer que seja o seu momento profissional, essas palestras serão de grande importância para o seu futuro. Afinal, você entenderá como aumentar sua produtividade e o perfil empreendedor. Conhecerá técnicas de comunicação e alta performance em vendas para aproximar mais do seu público. E, pessoalmente, saberá que podemos trabalhar felicidade no plural e como motivar as pessoas ao consumo consciente. Esperamos vocês no primeiro congresso online Palestrantes que Transformam na plataforma Hotmart. Contamos com a sua presença, serão 6 palestrantes que vão transformar a sua vida e aprimorar todo o seu conhecimento com novas abordagens e nova tecnologia para que o seu conhecimento seja consolidado. Kátia, é sempre um prazer dividir o palco com você, digital, presencial, reuniões. Você sempre nos enriquece com o teu conhecimento e, sem dúvida nenhuma, não tem como vender sem comunicar. Então, nós agradecemos a atenção de você que está nos ouvindo e esperamos encontrar você novamente por aqui em breve, para outro Papo Reto, ok?